Baltazar Rubinmeier viveu de 1485 a 1528, ou seja, ele vai morrer logo no começo da reforma. Se a reforma começou em 1517, como alguns dizem, então ele morreu 9 anos depois da reforma. Ok? Mas alguns também dizem que a reforma começou em 1521, porque foi o ano que Lutero definitivamente saiu da Igreja Católica, que a Igreja Católica acabou por expulsá-lo, excomungá-lo. Então ele morreu em 1528 e a reforma em 1517 seriam 11 anos depois. Foi um sacerdote católico que começou a pregar a doutrina reformada. Pregar a doutrina reformada, nesse momento, significava pregar a doutrina de Lutero ou de Zwinglio. Calvino será um pouquinho depois. Mas negava que a Bíblia apoiava o batismo infantil, ou seja, ele era um sacerdote católico, mas ele vai acabar por se aproximar da crença dos anabatistas. A princípio, Zwinglio, que é um dos reformadores, junto com Lutero e Calvino, concordava com Rubinmeier, mas espantosamente mudou, passando a opor-se a Rubinmeier, né? Por quê? Porque era um rompimento muito grande com a Igreja Católica. E o que havia? Havia que Agostinho, nós veremos mais à frente, ele havia decretado que os anabatistas deveriam morrer, porque eles consideravam um crime grave rejeitar o batismo católico, que era o batismo infantil. Graças a Deus isso acabou. Mas, nesse período aqui da Reforma Protestante, esse problema ainda não tinha acabado. Então, tanto os católicos quanto os reformados, eles se ofendiam com esse grupo de cristãos que rejeitavam o batismo infantil. Por quê? Porque eles acreditavam, olha, o batismo exige arrependimento, consciência, confissão, e a criança não tem como fazer isso. Esse problema vinha pelo menos do ano 250 da era cristã, com o bispo, né, da cidade de Roma, que a Igreja Católica chama de Papa, que era o bispo Estevão. Esse problema vem, quando chegou a era de Constantino, Constantino começou logo a perseguir os pastores que negavam o batismo infantil, até exilando, proibindo eles de pregar o Evangelho. Nós vimos na lição anterior. Prosseguindo o texto. As igrejas reformadas eram igrejas estatais, ligadas a algum estado. Estas igrejas estatais consideravam crime não entregar os filhos para ser batizado e rebatizar, quando adulto, as crianças que haviam sido batizadas por católicos ou reformados. Por que eu coloquei o rebatizar aí entre aspas? Porque os católicos e os reformados diziam, como eles falam ainda hoje, né? Eu não sei qual a denominação dos todos que estão participando, mas, por exemplo, a Assembleia de Deus, eles dizem que a Assembleia de Deus, ela rebatiza. Por isso, vamos dizer, o título anabatista era aplicado a todos os grupos que rebatizavam. Mas, na verdade, eles diziam, e nós também dizemos, que nós não rebatizamos. Rebatizar é quando alguém já recebeu um batismo. O batismo infantil não vale, então não é um rebatismo, é o batismo. Então, por isso que eu coloquei entre aspas. Prosseguindo. Os anabatistas defendiam a separação entre religião e Estado. Como os católicos e os reformados defendiam o direito de punir os hereges com fogo, Rubinmeier escreveu: nem sequer o Estado tem o direito de usar força contra alguém devido a diferenças religiosas, nem mesmo quando essa pessoa for ateia. Ou seja, qualquer pagão de qualquer grupo, eles não devem sofrer nenhuma pena pela sua diferença de crença. Ele prossegue: deve ser evidente para todos, até mesmo para os cegos, que a lei que demanda a queima dos hereges é uma invenção do diabo. Segue seu lema característico, o qual adornou tudo o que publicou.
a verdade é imortal. Essa era uma mensagem de Rubi Maia. Em 1525, Rubi Maia publicou o livro O Batismo Cristão de Crentes, onde defende que o batismo em águas só tem validade se o batizando possuir consciência dos seus pecados e manifestar arrependimento e compromisso na mudança de vida. Essa é a diferença básica das igrejas chamadas evangélicas, católicas e reformadas até os dias de hoje. Então, estou colocando nessa era o que significava essa diferença. Em 1526, Zwinglio ordenou a prisão de Rubi Maia e sua esposa. Por qual crime? Por não entregar suas crianças para serem batizados e por rebatizar católicos ou reformados que chegassem na igreja dele, que havia sido batizado quando crianças. Rubi Maia foi torturado em uma espécie de esticador e acabou por assinar uma retratação. Essa tortura durou 7 dias. Né? Ele foi capturado por uma igreja reformada, por um reformador, que defendia o seguinte: se pregar uma doutrina diferente da nossa, essa pessoa tem que ser torturada até a morte ou confessar. O que Rubi Maia fez? Depois de uma semana de tortura, né, esse esticador, ele chegava ao ponto que ele soltava as articulações das pessoas, né? E a pessoa não tinha mais como andar, porque a perna se separava do tronco. Ele acabou confessando, o que foi muito triste para ele, porque os cristãos na Batista, normalmente, eles passavam por essas torturas e iam até a morte, pelo simples fato, né, de não entregar seus filhos para serem batizados. Rubi Maia foi solto e decidiu abandonar Zurique, pois se sentiu envergonhado diante dos anabatistas por ter se retratado. Seguiu para a Morávia. Então aquilo nas igrejas cristãs, né, chamadas anabatistas, eles falaram: poxa, o pastor envergonhou a fé. Então ele acabou fugindo, foi morar numa cidade bem distante. Os anabatistas da Morávia receberam Rubi Maia e esse retomou o seu ministério. Rubi Maia escreveu 2 tratados sobre livre-arbítrio, combatendo a doutrina da predestinação, inaugurada no período da igreja de Pérgamo, com seu teólogo Agostinho. Lembrar que essa doutrina ela foi inserida pelo homem que é, nessas eras proféticas, sem sombra de dúvida, o Balaão, lá da igreja de Pérgamo. Aquele Balaão é Agostinho. Em 1527, Rubi Maia foi detido mais uma vez, agora pelos católicos. Mesmo diante de tortura, não se retratou. E aí foi muito bonito, porque infelizmente no primeiro momento ele acabou sentindo-se envergonhado. Então eu recomendo a vocês o livro História dos Anabatistas, de Steppe, que ele cita esse texto aí que eu vou citar agora para vocês, da vida de Rubi Maia. Ele diz: o relato de uma testemunha ocular da execução foi dado por Stephen Sprugel, reitor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Viena. Rubi Maia, disse ele, estava firme na sua heresia como uma rocha inamovível. Qual era a heresia? Pregar que o batismo infantil não tem validade. Essa era a heresia. Enquanto a sua esposa o exortava a se manter firme, ele foi levado ao local da execução. É outro momento muito bonito, que a sua esposa viu o que ele sofreu no primeiro momento, o que ele sofreu por ele ter rejeitado. Agora, enquanto ele era torturado por dias, a sua esposa estava lá incentivando ele. Quando a procissão chegou à pilha de lenha, Rubi Maia gritou no dialeto suíço: ó Deus misericordioso, perdoa meus pecados no meu grande momento. Rubi Maia foi queimado vivo e 3 dias depois a sua esposa foi afogada no Danúbio. Então, como eu disse, tudo isso por quê? Porque Rubi Maia ele negava o batismo infantil. Graças a Deus que esse problema acabou. Vamos dizer, acabou o problema da perseguição.
Mas a doutrina do batismo infantil, ela é uma doutrina, vamos dizer, perigosa, como eu vou mostrar mais à frente. Por quê? A finalidade dela é tirar a ordem que Jesus Cristo deixou, que o homem confesse os seus pecados e seja batizado nas águas. Porque a pessoa foi batizada quando criança, então ela nunca vai dar esse testemunho de fé pública através do batismo. A grande maioria não vai dar testemunho. Então, o batismo em águas é o momento do testemunho de fé em Jesus Cristo. Isso tem que ser feito quando a pessoa já está adulta.